Seja mais uma vez você bem-vindo ao Nossas Letras e algo mais. Nós estamos aqui na nossa jornada do estudo da lição da Escola Sabatina. Primeiro trimestre de 2026, Cristo em Filipenses e Colossenses. E nessa jornada a gente está na lição número 5, que tem um título Brilhando como Estrelas na Noite. Fica com a gente no estudo de hoje. E aqui a presença ilustre dos meus amigos, que fazia tempo que a gente não conseguia juntar aqui, o William e Anderson, né? Como estão vocês? Está tudo em paz? Muito bem-vindo, meu amigo e minha amiga. Você possa se sentir acolhido com a presença de Deus. Estamos bem, estamos felizes. Vamos partilhar um pouquinho da palavra hoje. Amém. Eu estou muito feliz de estar aqui com dois grandes amigos. Muito feliz também de a gente estar recapitulando essa lição que trouxe ensinamentos tão maravilhosos. E que você também possa fazer parte aí junto conosco desse estudo, acompanhando aí na sua Bíblia. E esse podcast aí vai contribuir bastante para a nossa vida espiritual. Amém. William, então, você poderia iniciar com oração. Vamos orar ao Senhor. Bom Deus eterno Pai, é o Senhor quem nos move, é o Senhor quem nos conduz, é o Senhor quem nos instrui. E cada um que está ouvindo, que está entendendo, que está compartilhando, que está com o coração aberto, possa ser tocado pelo Teu Espírito Santo. Queremos abrir a Tua Palavra, estamos abrindo as nossas mentes, os nossos corações, para que aquilo que nós estamos precisando, que é a nossa conversão, possa ser nos dado hoje. Nos habilite a Te servir de uma maneira clara, inteligível e sincera. Não permita que os nossos preconceitos, as nossas estruturas inacabadas, o que nós aprendemos no passado, possam atrapalhar o entendimento da Tua Palavra hoje. Não permita também que os nossos pecados, que nosso caráter manchado, pelo contato com esse mundo e com o pecado, venha nos atrapalhar a aplicar a Tua Palavra na nossa vida. Hoje nós queremos ouvir a Tua voz e não a voz de homens. Nós queremos compartilhar a Tua voz e nós queremos receber de Ti a salvação e desenvolver em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. 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 Lição número 5, Brilhando como Estrelas da Noite. E o verso para memorizar está em Filipenses 2, 14 e 15, que na Nova Versão Internacional diz assim: façam tudo sem murmurações nem discussões, para que se tornem irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração perversa e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no mundo. E a introdução da lição, ela diz o seguinte: Deus instruiu os hebreus a obedecer, acrescentando: pois assim como os outros povos verão a sabedoria e o entendimento de vocês, quando eles ouvirem todos esses estatutos, dirão: de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Séculos depois, Jesus declarou: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Ele também disse: vocês são a luz do mundo. Mas como ser essa luz? Somente por meio de uma conexão profunda com Jesus, a luz que ilumina toda a humanidade. Paulo explicou que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. A luz e o poder do céu estão disponíveis a todos os que se rendem a Jesus. No entanto, muitas vezes esperamos que Deus faça tudo ou então deixamos que nossos planos e ideias interfiram. Por isso, as palavras de Paulo aos Filipenses continuam relevantes em nossos dias. E eu vou começar aqui, como a gente começou na semana passada, né? O pessoal gostou e a gente vai colocar aí a imagem, né? Que é a imagem da capa da lição dessa semana. E assim, essa lição ela não deixa de ser um complemento da lição da semana passada, né? Que tratou da unidade do povo de Deus. Só que agora enfocando o quê? Enfocando no propósito de Deus para que nós sejamos luz no meio de povos perversos e depravados. Nessa imagem a gente vê aqui duas classes de pessoas. Pessoas que têm uma luz no seu coração e outras pessoas que estão com essa luz apagada.
E a gente observa o quê? Que essa imagem central, ela tem uma pessoa com a coroa, né, que a gente pode dizer que ela tem como se fosse uma representação da filiação divina, e uma lâmpada, né, que nessa lâmpada tem uma cruz, né, que representa a luz que ilumina o mundo, que é Jesus, né? Por isso que o início da lição falou relatou aqui o texto de João 8:12, né, quando Jesus disse que eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá luz. E aí a representação da imagem, né? E também a representação de Mateus 5:14, que lá no Sermão do Monte, nas Boas Aventuranças, onde Jesus diz assim: vocês são a luz do mundo. E aí eu me lembrei da lição passada, né? Quando Moisés passou 40 dias no monte, sobre a presença de Deus, né? A presença da glória de Deus. Quando ele desceu, ele viu o quê? Resplandecia, né? Resplandecia, né? Verdade. Entendeu? Então, ou seja, a imagem assim mostra que a presença de Deus na vida da gente é que permite com que nós não só recebamos essa luz, mas que também a gente possa ser luz. Não é isso? Verdade. E vocês fiquem à vontade, se quiserem acrescentar algum comentário, né? Fiquem à vontade. Né? Mas, né? Aproveitando aqui, Vini. para poder falar da representação, tem como colocar, Flávio, novamente? Só para poder tentar acrescentar. Quem tem a coroa é porque é salvo, né? Os salvos têm a coroa. Sim. Então, e quem é salvo é porque foi salvo por Cristo. E não salvo porque mereceu a coroa, mas salvo porque alguém deu a coroa. Tanto é que tem a representação de Apocalipse, há um momento ali em Apocalipse capítulo 14, capítulo 15, que você vai ter vários salvos, vários anciões, e eles depositam a coroa aos seus pés. Isso. Que é o que eles têm de mais precioso ali para depositar em referência àquele que é, o que era, o que há de vir, aquele que é merecedor, aquele que é digno, aquele que é o alfa e o ômega, o que dá sentido às palavras, dá conexão e propósito à história. Né? Então, o primeiro ponto, quem tá no centro, quem usa a coroa é porque é salvo. Quem vive como salvo, deixa a luz transparecer. É isso que eu queria colocar. Sim. Quem vive como salvo, deixa a luz transparecer. E quem vive como salvo vai ser uma das, vamos dizer assim, vai ser um dos tijolinhos do que é a igreja. Vai ser um dos membros. Pronto, eu estava procurando uma palavra mais bíblica do que essa ideia do tijolinho. Vai ser um dos membros do que é a igreja. Eu gosto da representação da cruz dentro da lâmpada, porque eu vou lembrar daquele texto de Salmo 119, verso 105, né? Lâmpada para os meus pés, a tua palavra, e luz para os meus caminhos, né? A gente vai ter vários textos onde Jesus vai dizer que ele é luz, né? Ele é a verdadeira luz, ele que é a luz para o mundo. E ele vai dizer que vocês sejam como sal e vocês sejam como uma luz, né? Vocês sejam como não dá para você colocar uma candeia embaixo de uma mesa, ou seja, não tem como você colocar uma lamparina embaixo de uma mesa. Você coloca no ponto mais alto. A luz, ela é colocada no ponto mais alto para que ela possa dissipar as trevas. Então aí a igreja, ela está ali formada por membros como eu, como Anderson, como você, como Flauber. E ela está formada por membros que são pessoas diferentes, que têm que viver e têm que se comportar como um salvo. E aí eu já vou até respondendo a primeira pergunta, quando o apóstolo Paulo diz assim, né? Como é que o apóstolo Paulo quis dizer que desenvolvam a sua salvação? Aí é Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13. Que ele diz assim: amados, quando eu estava aí com vocês, era sempre muito cuidadoso em seguir vocês eram sempre muito cuidadosos em seguir minhas orientações. Agora que eu estou longe, eu espero que vocês tenham ainda mais cuidado em fazer as coisas boas que resultam do fato de nós sermos já salvos, obedecendo a Deus com profunda reverência e temor, porque Deus está operando em vocês o desejo de vocês obedecer a Ele e a realização daquilo que Ele quer. Esses dois versos são bem objetivos. Eu gosto dessa versão, que eu acho que ela deixa de uma forma mais palatável. Quando você casa, você não vai criar ou surgir uma pessoa que ama o casamento. Você primeiro ama o casamento para depois casar. Você primeiro tem atitudes de um homem e de uma mulher que quer um compromisso sério como casamento. Antes de casar,
do que depois de casar. Ou Sim. seja, não é o casamento quem te transforma. Não é o fato de você ultrapassar o casamento que te transforma em um homem e uma mulher que quer casar. Não, mas primeiramente você quer casar para depois você ter o casamento. Você vai entender por que eu estou usando essa analogia. A outra analogia é, você primeiro decide a perder peso e ter um estilo de vida saudável para depois você colher o resultado do estilo de vida saudável e assim você andar dentro vamos dizer assim, desse padrão mais fitness, esse padrão mais equilibrado de saúde, né? Então, essa decisão, quem está salvo, vive a vida de salvo. Não dá para que eu tenha uma vida, eu queira comer errado e dizer que eu vivo uma vida de quem come correto, que eu tenho uma vida saudável. O fato da gente ter sido salvo por Jesus Cristo nos habilita e nos permite a querer continuamente viver uma vida de salvo. Porém, antes de você aderir a essa salvação, é preciso primeiro se aproximar de Deus para poder querer. E Deus vai dar força de você conseguir andar nesse caminho. Esse é o processo de desenvolvimento da salvação, quando ele diz assim, porque Deus está operando em vocês o desejo de obedecer-lhes. Ou seja, até o desejo de eu querer obedecer a Deus, ele não vem de mim, ele vem de Deus. É Deus quem coloca em mim o modus operandi de obedecer e o que ele quer realizar. Tanto o querer, em alguns textos, como o efetuar. E aí, é o que está, inclusive, em Efésios 2:8, né? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vocês, ele é o quê? Dom de Deus. É dom de Deus. Nem vem de obras, Nem vem de obras. para que ninguém se glorie. E eu colocaria um adendo assim, para que ninguém se ache merecedor e Deus devedor, né? Que há um grande problema de você achar que você merece a salvação, você merece um terreno no céu, você merece um checklist no céu, né? E Deus tem por obrigação de salvar. Deus não tem obrigação nenhuma de nos salvar. Outra grande questão também bem interessante que gera muitas vezes um questionamento, talvez por alguém que esteja começando a estudar a Bíblia e tal, é que fica aquela questão, peraí, eu tenho luz ou eu sou luz? Porque em certos momentos na Bíblia Jesus fala assim, né? Ele fala, ó, se vocês terão a luz da vida, né? Em outros momentos Jesus diz assim, vós sois a luz do mundo, né? E aí a gente fica pensando, tá, Jesus usou essas questões de luz, a gente começou aí mostrando aí a figurinha, que tem a questão de uma pessoa ali que está iluminada, outra não está. O conceito de luz é aquilo, né? A gente sabe pela física que existe espectros da luz que a gente não consegue ver, né? Mas a luz visível, que é o que a gente está se tratando aqui, ela é parte daquilo que me possibilita ver. Então Jesus, ele usou a metáfora da luz justamente para justificar, para ilustrar que a fé se torna visível por meio das boas obras. Muito bom. Isso. Entende? Porque, eu tenho fé, eu sou salvo, tá, mas aí essa questão de luz é que Jesus estava querendo dizer, olha, a luz ilumina, ela revela o que está oculto. Então, ela vai mostrar no meio da escuridão ali quem realmente aceitou essa salvação que não veio dele, veio de Cristo Jesus. Quem que está sendo ali, quem que está nessa caminhada em busca de, né, como Paulo disse assim, eu estou tentando imitar Jesus, a luz verdadeira, o caminho, a verdade e a vida. Paulo estava tentando chegar, conhecer essa luz, conhecer essa verdade. E aí, ao se aproximar da luz, a gente acaba refletindo esta luz. E aí fica indissociável você saber se essa luz provém da pessoa ou se ela tem ou se ela é. Então é mais fácil para dizer assim, olha, fulano não é luz, porque eu não consigo desassociar. Por exemplo, alguns milhares de anos atrás, as pessoas achavam que a Lua, por exemplo, tinha luz própria. Sim. A luz nada mais, a Lua nada mais do que reflete a luz do Sol. Então, para as pessoas que veem aquela luz ali, ela pensa, olha, a Lua tem luz, mas na verdade a Lua reflete a luz que vem de um astro maior, né? E aí a expressão usa aqui vem como as estrelas, né? Então, você olha para ela e diz assim, ó, ela tem a luz, ela é a luz. Mas na verdade toda essa luz ela é um reflexo de tá espelhando a luz que vem
de Cristo Jesus. É. Por isso que usa a expressão a luz da vida. Você não vai ver essa expressão. É isso que eu queria só esqueci de mencionar. Vocês terão a luz da vida. Jesus falou que vós sois a luz do mundo. Mas essa expressão luz da vida, ele só usou para se referir a ele. Porque o homem por si só, ele não tem vida eterna. Então, é isso que precisa ser diferenciado. Se você procurar na Bíblia como um todo, em nenhum momento você vai dizer que o homem é a luz, ele é a luz da vida. A luz da vida só pertence ao Criador. Amém. Então, as minhas obras, elas são apenas um reflexo. Exato. Não é isso? Ela não me salva, elas são apenas um reflexo. Porque a lição, inclusive, ela esclarece isso daí, no parágrafo que ela diz assim, ó, a salvação, sem dúvida, é obra de Deus e não temos nenhum crédito nela. Até mesmo a fé é um dom que recebemos pela atuação do Espírito Santo. Embora nossas obras não possam nos salvar, Deus, por meio do novo nascimento, nos concede nova vida espiritual, capacitando-nos a realizar boas obras. O Espírito de Deus opera em nós, habilitando nossa vontade para escolher o que é certo, resistir à tentação e tomar decisões corretas. Ó, interessante a leitura e o que o meu amigo aqui, Anderson, eu ia dizer bambu, né? Mas Anderson, isso aí é interna, né? O que Anderson falou, que é muito importante, o que você diz assim, que Deus nos criou para as boas obras. Não foi para qualquer obra. Porque existem obras boas e obras más. Isso. Né? E, assim, a gente sabe que Satanás ele é capaz de fazer prodígios e maravilhas. Esse texto já é bastante conhecido de toda a cristandade. Então, não é qualquer obra que significa que eu estou provando, aliás, eu estou resplandecendo a luz de Deus. Deus nos criou especificamente para boas obras. Deus não nos criou para as más obras. Então, se as minhas obras são más, de Deus ela não vem. Não vem. Então, eu só quero deixar isso claro. E não são obras quem salvam. As obras não salvam. Do mesmo jeito que não é a comida que engorda. A comida não engorda, quem engorda é você. Eu estou tentando fazer... A gente diz assim, essa comida engorda, quem vai engordar é você. A comida tem as calorias. Mas aquilo que você come vai ser refletido no seu corpo, na sua pele, na sua energia. Vai se refletir, então, do mesmo jeito. Não é as obras quem salvam. As obras não salvam. Mas a presença de boas obras é o reflexo de que eu aceitei e fui aceito por Deus pela fé. É que eu estou usando a fé como uma ferramenta para que eu consiga acessar uma salvação gratuita. E aqui, enquanto meu amigo falava, apareceu aqui um texto de Tiago capítulo 1, versículo 17, nem está na nossa lição, mas vamos aí ao texto, diz assim: mas tudo quanto é bom e perfeito vem de Deus, o Criador de toda a luz. Aquele que cria toda a luz e que resplandece, exatamente o que o cara estava explicando, e que resplandece para sempre, sem mudança nem sombra. Deus é o Criador de toda a luz. Em outros textos diz que Deus não assombra algum esse texto, e ele na luz está. Né? A presença da luz, a ausência de trevas, a dissipação das trevas, fala sobre quem é Deus. E aí eu vou para mais um texto de Tiago, capítulo 1, versículo de 2, que diz assim: coloquem em prática a palavra e não sejam apenas ouvintes. Porque, portanto, não se enganem, pois se uma pessoa apenas ouvir e não praticar, é semelhante a um homem que olha o seu próprio espelho no rosto e depois de terminar de olhar, ele se afasta e não se lembra como era a sua aparência. Ou seja, coloquem em prática a sua fé, a palavra que vocês ouviram. Não dá para eu não tem como eu dizer que eu casei e continuar com condutas que são discordantes com o casamento. Não dá para dizer que eu adotei um novo estilo de vida saudável e as minhas condutas, eu uso drogas, eu não priorizo o sono, eu não ingiro uma quantidade boa de água. Não dá, é discordante. É isso que eu estava tentando dizer no primeiro momento e eu não sei se ficou tão claro. Então, coloquem em prática a palavra, aquilo que vocês aprenderam, a salvação que vocês abraçaram, coloquem em prática, vivam como se fossem salvos.
E Deus vai lhe dar vai lhe capacitando dia a dia para que vocês consigam brilhar num mundo onde há ausência de luz. O que o William tá querendo basicamente dizer aí, vou dizer numa frase aí, como o Paulo disse assim, desenvolva a salvação, é como se Paulo disse assim, deixa Deus agir na tua vida. Bom, você hoje tá... Porque se você não deixar... 7 pontos aí. Se você não deixar Deus, você não vai conseguir desenvolver essas boas obras. Isso. O segredo tá aí, é porque muitas vezes a gente quer tomar as rédeas, a gente quer agir com a nossa sabedoria, com o nosso entendimento. Não, eu vou melhorar, eu vou mudar, eu sei o que eu tenho que fazer. Só que muitas vezes Deus está dizendo assim, você tem certeza mesmo disso? E a gente está relutando a dar ouvido à voz do Espírito Santo. Porque a gente briga conosco mesmo, né? Uhum. E essa briga, na verdade, é uma luta que a gente não vai vencer, não. Se você não tiver uma entrega, é literalmente você se entregar a Deus. Isso. E dizer assim, ó, Senhor, realiza a obra em mim, né? Nem que essa obra tem que ser um sacrifício vivo, né? Exato, nem que seja, como a gente vai ver mais à frente, nem que seja um sacrifício vivo. Né? A lição na segunda, ela tem um título Luz em um Mundo Escuro. E aí, Paulo, em Filipenses 2, capítulo 2, versos 14, 15 e 16, ele diz assim, ó, façam tudo sem murmurações nem discussões. Que é o verso 15, que é o verso para memorizar, quando diz, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente, né? E aí a pergunta que a lição faz, né? Como Paulo descreveu o que nós, como filhos de Deus, devemos ser e fazer, né? É quase explicativo, mas... Pô, o Anderson? Fazer tudo sem murmurações e nem discussões e perseverar na palavra. E por que essas duas primeiras questões, né, aí, sobre murmuração e discussões? Você vê que no Velho Testamento você está vendo que o povo, a gente estudou algumas lições atrás, que o povo mais fazia era murmurar. E a questão da discussão. Por quê? Porque Jesus ele disse assim, quando vocês forem um, questão da unidade, e quando vocês amarem uns aos outros, também 2 ensinamentos que Jesus falou, o mundo saberá que vocês são meus discípulos. Então, a unidade ela é muito importante, porque a Bíblia diz assim, como alguém pode dizer que ama a Deus se não ama o seu irmão, né? Então, a questão da unidade, a João, questão... né? Exato. Saberei que são meus seguidores, se amarem Uns aos outros. Quando você diz assim, não, eu sou salvo, eu sou discípulo de Jesus, eu sou um cristão. As primeiras coisas que as pessoas vão querer ver é como você se relaciona no campo visível. Não é o que você faz no seu quarto em oração. A Bíblia que você lê. As pessoas querem ver a forma como você, no campo do visível. Ali, no dia a dia, como você trata as pessoas que estão abaixo de você. As pessoas que não têm nada para lhe retribuir. Entendeu? Nada para lhe dar. Então as pessoas falam assim, rapaz, diferente isso aí. Que atitude, né? Aí quando você chega sem indagar, rapaz, que educação você tem? Você tem uma ética maravilhosa. Você não sou eu, não. É Deus que faz isso. Aí tu diz assim, já não sou eu quem vivo. Que é Paulo falava isso. Gálatas 2:20. Cristo vive em mim, né? Gálatas 2:20. E isso é a forma de testemunhar. Obrigado. É quando você não puxa a glória para você. Você diz, olha, eu não tenho nada de bom. Bom só existe um, que é Deus. Quando você puxa isso aí para ele, você está dizendo para o mundo, olha, quem está atuando em mim, né? O querer e o efetuar não é meu. Isso. É o Espírito Santo atuando na minha vida. E é isso que é desenvolver a salvação. Eu achei interessante, também um ponto que a lição fala, né? Faz uma comparação, que diz, né, quando a gente está longe das luzes da cidade, as estrelas elas se tornam mais visíveis, né? E esse contraste diz assim, quanto mais escuro o céu, mais as estrelas se destacam. E isso acontece com o nosso Quanto mais nosso escuro testemunho. o mundo, entendeu? mais os filhos de Deus se destacam. Exatamente. Ele diz assim, ó, quanto maior a escuridão moral ao nosso redor, mais evidente é o contraste
entre a vida dos verdadeiros seguidores de Deus e daqueles que vivem segundo os padrões do mundo. Por isso é essencial não permitir que as luzes artificiais das ideias, pressões e práticas mundanas apaguem a força do nosso testemunho. Interessante. Eu gosto da música do pastor Felipe Tonassi, que diz assim: saberão quem nós somos pelo amor. Conhece, né? Pelo amor. Saberão quem nós somos pelo amor. Ei, cara, isso aí é... Eu estava conversando com meus pais recentemente, né, numa ligação, falando sobre o texto justamente que vai ter uma diferença clara, né, assim, entre as pessoas que vão se apresentar quando Jesus voltar e vão dizer assim: Senhor, em teu nome eu fiz. E aí, isso que a lição tá falando sobre obras e sobre fé. Em teu nome eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Deu certo. E você pode ver, elas têm uma memória muito ávida do que elas fizeram. Já o outro grupo diz assim: quando foi que eu fiz? Eles nem lembram quando fizeram. Não lembro. Senhor, quando foi que tu estava preso e eu fui te visitar? Quando foi que tu estava nu e eu te vesti? Eles nem lembram. É natural, né? Porque é natural, porque é aquela questão. E ele não faz pra contabilizar, Não né? partiu, Pro ego, né? não Ele partiu faz pra dele. contabilizar, né? Entendeu? Foi o Espírito que moveu, né? Então, e aí, esse grupo que não lembra, quem tomou nota foi o anjo. E o grupo que lembra, eles que anotaram e o anjo não anotou, porque não valeu. Você vê a contradição, né? O anjo não tomou nota, o anjo deixou pra lá. E, porque não tinha, era vazio. Era vazio de significado. O apóstolo Paulo diz, né, em 1 Coríntios capítulo 13, dizendo que mesmo que ele desse o corpo dele para queimar, e se ele fizesse algo, se ele não tivesse amor, nada disso aproveitaria. Quando ele quer dizer, a gente usa muito esse texto para a questão do amor conjugal e tudo mais, mas ele quer dizer, enfim, do amor ágape mesmo, do amor de Deus. Se ele não fizesse todo o exercício do ministério amando, não teria propósito o que seria feito. Eu acho isso muito complicado e muito difícil, sabe por quê? Porque o texto começa dizendo que façam tudo sem queixas e discussões. Ora, se você discute com a sua esposa que você ama, imagina com o irmão que você não vê. Imagina com o irmão que pensa diferente de você. Politicamente, olha aí, eu fui mais sério. O irmão que pensa diferente de você politicamente, você aprender a respeitar o irmão politicamente falando, porque mais importante do que a política deste mundo é a política celestial. Você tá entendendo? Entendeu o contexto que eu te dizer a palavra política celestial? Ou seja, irai-vos, mas não pequei. Irai-vos, mas não pequei. Mas ele está dizendo aqui, ó, não tenham queixas e discussões, de modo que ninguém possa dizer nenhuma palavra de censura. Você quer dizer nenhuma palavra de censura? Aquilo não é crente, só vive brigando. Exato. Eu tô colocando essa ideia. Saberão quem nós somos pelo amor. Eu acho fácil da gente dizer isso, e, ao mesmo tempo, quando eu digo, me gera me gela o coração, porque eu sei do meu temperamento, eu sei do temperamento do outro. Então, instintivamente, eu só vou conseguir chegar nesse ponto aqui de não ter discussão e não ter um ponto de censura, se primeiramente eu quiser viver uma vida do salvo. Acho que é por isso que ele começa dizendo assim, porque Deus está operando em vocês o desejo de obedecer. Então, Deus tem que operar em mim muito desejo de obedecer para ver se eu não consigo discutir com Wesley pelo piso da igreja, ou pela cortina, ou por quem vai entrar primeiro na plataforma, ou se é meu dia de pregar ou não é o dia de pregar. Essas coisas são tão pequenas, mas às vezes elas geram um atrito tão grande entre nós, né? E eu queria só acrescentar o que o William falou, que a Bíblia fala sobre discutir. A Bíblia não fala sobre discordar. Sim. Que é justamente isso que eu queria dizer, porque às vezes discordar é até saudável. Sim, claro. Só que quando a Bíblia também Jesus fala irai, mas não pequei, ele está dizendo assim, ó, você pode até se irar com uma atitude ou um pensamento que você acha que está fora até dos padrões da Bíblia. Mas não pecar, assim, não deixe de agir com amor para com essa pessoa. Porque eu peco quando eu deixo, né? Quando a Bíblia diz assim, que aquele que não ama não conhece a Deus. Então, quando eu pego e não ajo com amor com aquela pessoa, eu estou pecando. E aí irá, tudo bem, mas quando eu pego aquela pessoa, aí eu me coloco no lugar de juiz, no lugar de Deus, e aí não ajo com amor, aí Deus vai dizer assim, mas como é que tu quer que eu te perdoo se tu não perdoa nem quem falha, quem erra, quem não tem o mesmo conhecimento, ou quem não está praticando as mesmas coisas que você está fazendo? Você não tem essa, como é que eu posso dizer assim, esse direito de fazer isso.
Então o amor... Essa capacidade, né, de julgar. O amor, ele tem que sempre sobrepor qualquer coisa nesse grau que a gente possa ter de discordância ou até de ira para com atitudes ou pensamentos contrários aos E nossos. talvez a capacidade que você tenha de amar, no sentido de que Deus deseja da gente, é que mesmo numa situação dessa daí, você tenha também a capacidade de orar pelaquela pessoa. Acho que é preciso dizer assim, né? Orar pelos vossos inimigos. Porque talvez o inimigo está mais perto do que você imagina. Tá entendendo? Você... É verdade. E é interessante que quando a gente experimenta isso daí, eu posso dizer, por experiência própria, claro que todos nós, a gente tem situações em que a gente tem alguma discordância com alguém, algum irmão, mas assim, quando eu passei até essa atitude de orar, aí onde é que, primeiramente, o coração acalma? É na gente mesmo. Você for o maior, né, beneficiado. Exatamente. Então, atritos, discussões, é possível ter, sim. Mas aí a nossa atitude diante dessas situações é que vai representar e vai demonstrar realmente aquilo que a gente... Ou seja, você não deu lugar ao diabo usar isso para destruir a tua fé e a tua vida. Exatamente. Entendeu? Agora eu achei interessante aqui também que a lição fala assim, ó, essa palavra irrepreensíveis que Paulo usa aqui em Filipenses 2,15, né? Significa sem culpa ou falta. E esse termo é usado para descrever o caráter de quem? De Jó. Interessante. Entendeu? Então, esse mesmo termo que está aqui em Filipenses 2,15, né? Sejam irrepreensíveis e puros, né? É o mesmo que está lá em Jó 1:8, 2:3, 11:4, 33:9. E o que é que Jó fazia? Se desviava do quê? Do mal. É isso aí. Que é exatamente o que até aqui o complemento fala, ó, né? Os modernos meios de comunicação frequentemente nos oferecem conteúdos puros, edificantes. Não oferecem, perdão. Impuros. Não oferecem conteúdos puros, edificantes e inspiradores, né? E aí ele fala aqui do Salmo 103, 101:3 de Davi, e aí eu pego o 3 e o 4 que diz assim, ó, Davi fala, né? Não porei coisa má diante dos meus olhos, detesto a conduta dos que se desviam, nada disto se pegará em mim, longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Se desviava do mal. Se desviava do mal. Né? A gente acaba sendo influenciado por aquilo que a gente contempla, por aquilo que a gente, né, admira, fica ali meditando. Sim. Né? Se a Bíblia diz assim, ó, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, né? E ela diz assim, ó, que ele medita de dia e de noite. Então, a palavra é a chave para que ele seja uma árvore plantada junto aos ribeiros de água cujas folhas não caem. E tudo quanto ele faz, ele prospera. Mas por quê? Porque ele é alicerçado na leitura da palavra. Ah, mas aí tem a roda dos escarnecedores e aquela questão tudo, tá? Mas a chave que faz ele não se assentar lá na roda dos escarnecedores é justamente porque ele medita na palavra de dia e de noite. E é por isso que a gente está falando aqui que Paulo fala para perseverar na palavra. Porque quando a gente olha para a palavra vai dizer para a gente assim, esse teu pensamento aí não é legal não, volta. Se eu não tenho um conselheiro, que é a palavra, quem vai ser meu conselheiro vai ser meus próprios pensamentos. É por isso que é importante a gente, sempre que a gente voltar à palavra para a gente dar uma lida, porque muitas vezes a nossa mente vai querer pegar todo tipo de doutrina, de ensinamento. E recentemente eu estava escutando um podcast com pensamentos, né, vamos dizer assim, estoicos, eu não sei se vocês já ouviram, e parece que é uma metodologia assim muito de que você consegue, se você tiver bons princípios, tiver uma filosofia adequada, uma ética legal, você consegue, através do seu próprio esforço, atingir a excelência no trato com as pessoas e tal. Só que a Bíblia, ela já nos mostra totalmente o contrário. Jesus diz assim, sem mim, nada podeis fazer. Todas as boas obras provêm do alto. Aí você diz, opa, então como é que é isso? Sou eu mesmo que estou fazendo isso ou é Deus atuando em mim? Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a Bíblia me traz, me coloca de volta para o verdadeiro princípio. Que dizer o seguinte, olha, tudo bem.
através do esforço, da dedicação, cria-se hábitos. E hábitos vão levar você a fazer boas práticas. Mas não é isso que vai lhe redimir, que vai lhe salvar. Não é isso que vai lhe fazer com que num dia de uma adversidade você possa tomar a decisão correta. Por quê? Eu vou lhe falar certas coisas. A lição dessa semana vai falar sobre isso. Alguns companheiros de Paulo passaram por adversidades que eles nunca tinham experimentado durante a vida, como, por exemplo, o cárcere, açoite. E você sabe como você reagiria se você estivesse numa situação como essa? Por quê? Ser cristão numa situação como a gente está aqui dentro do ambiente controlado, com a palavra de Deus sendo liberada, com o conhecimento que a gente tem, é um. Agora, através de açoites, xingamentos, prisões, fome, solidão, e aí é onde é que fala, como é que você está perseverando? Aí você vai ver, como eu vi nessa semana na lição, que Paulo diz assim, manda trazer os pergaminhos. Paulo estava lendo dentro da prisão. O segredo é isso que eu dou para finalizar aqui. O segredo está aí. Né? Se Paulo não tivesse firmado na palavra, e você vai ver aí que tudo que eles pregavam lá para os judeus e para os outros, eles puxavam e diziam o seguinte, então Jesus é o Cristo. E provavam aonde? Na palavra. Porque se eles não tivessem alicerçado na palavra... No caminho de Emaús, Jesus falou do quê? Da palavra. Veio trazendo todos os profetas para falar dele. E hoje em dia tem muita gente falando, mas não está abrindo a palavra. E é muito importante a gente nunca se esquecer de voltar para a palavra. Eu me lembrei aqui do texto de Jeremias, agora não veio. Eu só lembro do texto, mas agora eu fiquei aqui na dúvida entre Jeremias e Isaías. Mas eu vou apostar em Jeremias. Eu usei muito esse texto durante muito tempo. Se tu se fadigas com homens que andam a pé, como você pensa competir com os cavalos? Se tu se cansas numa terra de paz, como sobreviverás na enchente do Jordão? Esse texto fala sobre essa questão da perseverança, o que você acabou de dizer, né? Se no conforto da minha casa é difícil ir para a igreja, é difícil estudar a Bíblia, em que eu tenho liberdade, eu tenho acesso à Bíblia em várias metodologias, como é que eu penso que eu vou subsistir quando me colocarem sanções para que a Bíblia não seja lida, para que o meu emprego seja removido? Se agora que eu recebo o meu salário, que eu tenho um teto para morar, tá difícil eu guardar o sábado, devolver o dízimo, eu ser fiel à minha esposa, eu ser fiel a Deus, eu manter ok as coisas, como é que eu... Imagina. Quando eu apertar um pouquinho mais o cinto, a sociedade, quando as trevas quiserem suplantar a luz, aí vem como brilhem as estrelas, né? Se as trevas quiserem suplantar a luz que resplandece em nós, como é que eu vou realmente resplandecer? É uma pergunta... É onde eu vou tirar força para continuar. Como Paulo disse, morrer para mim é lucro. Se tu se fadigas com homens que andam a pé, como você pensa competir com os cavalos? Não tem como. Não dá para ir. Não dá. Tocando nesse ponto, William, porque a gente sabe que vai chegar um momento que essa liberdade que nós temos aqui, ela não vai existir, né? Sim. Como aconteceu aqui com Paulo, onde ele fala aqui na lição da terça-feira sobre sacrifício vivo. Por quê? Porque ali Paulo, até o Anderson falou, situações que o pessoal imaginou que jamais iriam passar, entendeu? Que é prisão, que é açoite, entendeu? E aí, eu vou ler alguns textos aqui que a lição sugere, né? Entendeu? Para falar sobre essa questão que Paulo desenvolve, ser como seu sacrifício vivo. E a lição sugeriu aqui os textos, eu vou ler Filipenses 2,17, que diz assim, ó. Paulo diz, entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Em 2 Timóteo 4,6, Paulo fala para Timóteo, quanto a mim já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida chegou. Romanos 12, 1 e 2, Paulo fala, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E por fim, 1 Coríntios 11, 1,
que Paulo diz: sejam meus imitadores, como também sou imitador de Cristo. E aí a lição pergunta, né? O que Paulo quis ensinar sobre o sacrifício do cristão? Paulo, ele tinha essa noção que se ele fosse executado por causa do trabalho em favor do evangelho, né? Ele estaria a vida dele seria como se fosse uma oferta a Deus. A Deus. E aí você pensa, como isso poderia de fato ser como se fosse uma oferta a Deus? Porque Deus não se alegra nem com a morte do ímpio, muito mais com a morte do justo. Do né? justo. O texto de Salmo já diz isso. Exato. Mas, contudo, a Bíblia diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, faça tudo para a honra e a glória de quem? De Deus. Então, Paulo estaria glorificando a Deus até na sua morte. Porque a morte dele não teria sido em vão, como ele disse bem, bem claro, né? Se eu tivesse feito isso, isso e isso, eu estaria correndo em vão, né? E essa expressão correr em vão justamente é isso aí, porque ele não corria por uma coroa corruptível. A lição dessa semana mostra uma coroa na cabeça, né? A coroa que Paulo estava em busca era a coroa da justiça, né? Que provém da soberana vocação que está em Cristo Jesus, não provém dele, não provinha dele. Contudo, Paulo sabia para que ele foi chamado, né? Por isso que ele dizia assim: ó, pessoal, não se conformem com esse mundo, vocês não pertencem a este mundo, né? Porque o mundo passa e a sua concupiscência. Porém, aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Qual foi a vontade de Deus? Ir por todo mundo, pregar o evangelho. Não é verdade? Então, Paulo entendia para que ele foi chamado. Embora cada um tenha um tipo de chamado diferente, como a gente vai ver, inclusive nessa lição, Paulo tinha como um ministro, né? Outro como se fosse ali um ancião, um mensageiro, exatamente. Cada um tem seu ministério. O de Paulo era um. Talvez o meio seu, com certeza, é outro. Contudo, temos que entender para que fomos chamados, né? Para sermos luz. E luz revela aquele que nos enviou. Então é esse que deve ser o princípio. Agora, as coisas, como o Wesley falou, muitas vezes no mundo ofuscam esse nosso entendimento, esse nosso objetivo. E a gente começa a querer criar raízes aqui na Terra, achando que a gente vai ficar por aqui mesmo. Eu me lembrei de um vídeo que eu assisti, que o camarada disse: rapaz, depois que eu me tornei cristão, é complicado, que é difícil, eu não posso mais mentir, não posso mais errar. E ele começou a dar uma lista do que não podia. Do que não pode, né? Do que não pode mais, né? Entendeu? Como se ali fosse, ele, no entender dele, um sacrifício, né? Sim, esse é o sacrifício dele. E quanto que Paulo aqui, na verdade, como o Anderson bem falou, né? Mostra que a vida dele, ele entregou a vida dele, né? Como aquele que estava ali divulgando o evangelho, aquele que estava propagando uma verdade, né? Eu vou pagar dos capítulo 2, versículo 20, né? Já fui crucificado com Cristo. Eu próprio não vivo mais, e sem Cristo que vive em mim. E a vida genuína que eu tenho agora deste corpo é resultado da minha fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não sou daqueles que consideram sem sentido a graça de Deus. Se pudéssemos ser justificados pela guarda das leis judaicas, então não haveria nenhuma necessidade de Cristo ter morrido. O sacrifício que eu vejo, ele também diz em Romanos capítulo 7, versículo 14, sobre a luta entre a carne, o homem carnal e o homem espiritual. É você deixar a sua vontade subjugada à vontade de Deus. É você entender que Deus é soberano, Ele está no controle da sua vida. O sacrifício é você tirar o controle da sua vida. Eu vejo como o apóstolo Paulo, quando ele diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ou seja, a vida que eu tenho aqui, ela é gerenciada. Cristo não é só meu Salvador, Ele é meu Senhor. Porque ter Ele como Salvador é muito confortável, para Ele poder me tirar de uma situação ruim que é o pecado. Mas ter Ele como Senhor, ditando aquilo que eu como, que eu visto, como eu falo, como eu procedo, sem eu poder mais mentir, sem eu poder fazer mais as coisas que a minha carne voluntariamente quer, isso é desconfortável, isso é incômodo. Mas para Ele não, o morrer é lucro, viver é Cristo. Morrer é lucro, viver é Cristo. Ou seja, se eu morro, eu entrego a minha vida pelo ministério.
estou entregando a minha vida pelo ministério. Se eu vivo pelo ministério. Eu vivo uma causa que vale a pena ser vivida e ser morrida, que é a causa da pregação da palavra de Deus. A causa de eu conseguir dizer para a maior quantidade de pessoas que Cristo me salvou e que Ele pode salvar você. Isso é fantástico. Quando você tem uma notícia boa, o que você quer fazer? Contar, né? Sim. Você recebe uma aprovação que você estava esperando. Deixa eu contar para fulano que já tinha dito não sei o quê. Você compra uma coisa grande que era difícil. Você tem uma gravidez que você queria tanto. Eu vou dar o testemunho para todo mundo. Você quer contar. E por que a boa nova do evangelho eu quero guardar só para mim? Entende? E outra coisa, a gente às vezes acha que a gente tá fazendo o trabalho de Deus sozinho. E a gente acha que não, pessoal, aí... A gente se esquece que um discípulo negou Jesus, mas teve outros que continuaram a jornada com ele. A gente se esquece que Elias, num momento de depressão, disse, Senhor, mas tem joelho ainda que não se dobrou a Baal. Não é verdade? E também essa lição nos faz lembrar que no meio da jornada de Paulo, embora cheio de lutas e dificuldades, ele encontrou pessoas que alegravam o coração dele, como Timóteo aí. E Epafrodito, né? Você vê que pessoas que dedicaram também uma vida a espalhar o evangelho, que Jesus Cristo era o Senhor. Ele era e é o Senhor das nossas vidas. E você vê que Timóteo ele compartilhava muitas semelhanças com Paulo. Isso. Incluindo o compromisso com Cristo, sua dedicação incansável em disseminar o evangelho, e ainda tem um detalhe, e o seu cuidado especial pelos filipenses, ou seja, pelas pessoas. Então, essa questão é indissociável da vida do cristão, né? Como eu trato as pessoas revela muito o Deus a quem eu sirvo, né? Então, Paulo ele dizia assim, olha, eu vou mandar Timóteo para aí, porque ele não é como alguns aí que só quer cuidar dos seus próprios interesses. Ele está interessado nos interesses das coisas do alto, do Senhor, e não nas dele próprio. Então, esse trato é algo que eu sempre... Eu tento olhar e dizer assim, Senhor, que eu nunca pare de olhar para as pessoas com o olhar que você teria. Senhor, que eu possa atuar na minha vida para que eu sempre olhe para as pessoas, não com o meu olhar preconceituoso, sabe? Aquela questão, mas Senhor, me ajuda a mudar isso dentro de mim. Porque isso é uma das coisas que atrapalha muito a nossa jornada cristã. Essa questão da sinceridade diante de Deus, da gente eliminar esse nosso eu e dizer, Deus, olha com teus olhos, faz com que eu não olhe segundo o que eu estou vendo, mas como o Senhor veria essa pessoa. Porque o Senhor conhece a vida dela, sabe como foi e sabe como é. Eu não sei, eu estou vendo aqui, parcial. O meu julgamento é limitado. Então pode ser que eu esteja tomando uma ação, um julgamento baseado só no que eu estou vendo. Mas, né, atua em mim, Senhor, para que eu tome uma decisão que esse ano não foi eu, não. Isso aí foi Deus. Porque se dependesse de mim, é que nem eu disse, pedia para cair, quer que peça para cair fogo do céu? Jesus disse, você não entendeu nada, né? Você não entendeu nada até agora. Derrubou caminhando com Jesus, mas não tinha os olhos de amor que Jesus tinha. É por isso que, se fosse na nossa percepção das pessoas, na nossa genealogia jamais a gente ia colocar Tamar, Raabe, nem Davi. Nem ia colocar uma pessoa de índole, como é que eu posso dizer? De comportamento promíscuo, Raabe, Tamar, que participou do incesto, e Davi, que simplesmente matou uma galera. Não só matou, como aí forjou um adultério. E todos permanecem dentro da genealogia de Cristo. Porque o importante não é o que você fez. Esse aí cabe até um apelo. Né? Não é importante o que você fez ou quem você era, mas o que você está disposto a ser a partir do momento que você aceita Jesus como seu salvador pessoal. Verdade. O que é importante é o querer efetuar que ele vai fazer na minha vida. Não é o tanto de pecado que eu consegui já cometer, mas quão grande Deus é e o que ele pode fazer e quanto eu posso me entregar genuinamente aos seus pés. Eu falando sobre Timóteo, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 17, diz assim, é exatamente por essa razão que eu lhes estou enviando Timóteo. Ele é meu filho amado e fiel no Senhor.
Ele recordará a vocês o quê? A maneira de viver em Cristo Jesus, segundo o que eu ensino em todas as igrejas, em qualquer lugar aonde eu vou. Então, era um homem que representava o apóstolo Paulo, representava a Cristo, mas que levava a Cristo não só no seu comportamento, não só nas suas palavras, mas acima de tudo no seu caráter. Um caráter realmente ilibado, eu acho bonita essa palavra. Um caráter provável, um caráter irrepreensível. Lembra de Jó, né? Jó. E o caráter é o que a gente vai levar para o céu, né? É isso mesmo. E só complementando 2 Timóteo 1,5, Paulo diz assim, ó, lembro da sua fé sem fingimento. Sem fingimento, Sem né? fingimento, né? A mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo, aí Paulo estava certo, estou certo, que habita também em você, né? E lá em Filipenses 2:19, Paulo diz assim, ó, espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado, né, também ao receber notícias de vocês, porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento, que se preocupe tão sinceramente com vocês, né? Todos os outros buscam seus próprios interesses. Todos os outros buscam seus próprios interesses. E não os de Jesus. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu o evangelho junto comigo, como um filho trabalha ao lado do pai. Então, Bonito, né? Então você vê qual era a referência que Paulo apresentava de Timóteo, né? Então, Paulo soube discipular, né? Sobre disciplinar. Soube ser um líder e fazer outro. E você vê que em Romanos 5:4 fala que a perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança. O que acontece com isso? Aqueles que perseveram na fé, em algum determinado momento da vida, vai ter alguma experiência. Boa ou ruim, mas vai ter. E essa é que difere aqueles que param no meio do caminho ou aqueles que continuam ao lado de Jesus. Porque, eu vou dizer a você, se a gente acha que nessa vida de cristãos aqui, a gente não vai ser provado em algum momento, fique certeza que uma hora vai chegar. E se sua vida estiver muito em paz... Eu achei muito legal esse texto de Testemunhos para a Igreja. Ele já começa assim, olha, página 293. A vida é disciplinante. Olha a primeira frase, primeiro período. A vida é disciplinante. Haverá provações para provar o temperamento, e é enfrentando essas provas no devido espírito que se desenvolvem as virtudes cristãs. Se suportarmos as injúrias com espírito de mansidão, se reagirmos aos insultos com respostas brandas e a atos opressivos com bondade, isso é prova de que o Espírito de Cristo habita em nosso coração. Amém. E O ouro é forjado no fogo, né? no fogo, E aí eu estava fazendo um estudo sobre a questão do Espírito Santo no tempo do fim, né? E aí eu fui, aí eu parei num texto, quando Jesus disse, olha, se vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, imagina teu pai se você pedir o Espírito. Faz sentido, né? Aí eu parei e eu fiquei, caramba, será que eu estou pedindo o Espírito como Jesus disse que é para... Eu acho que eu estou pedindo mais o pagamento das contas. Talvez eu esteja pedindo mais um melhor entendeu? emprego. Entendeu? Como isso é... E a gente até já falou sobre esse tema, né? De você se entregar-se a Deus, fazer a sua entrega verdadeira a Deus. E a gente vê que Jesus ele já disse, olha, seguinte, é só você pedir. Não tem, não precisa... Peça. Peça que teu pai no céu vai te dar. Se entendeu? você é ruim, você dá, né? Imagina o pai que está nos céus, né? Tem recursos infindáveis. E aí isso vai moldando, isso vai, como a gente já viu aqui, vai dizendo que Deus quer que nós sejamos, vai moldando o nosso caráter vai sendo provado exatamente em cima disso daqui, entendeu? Dessas situações que a gente vive, né? Que a vida às vezes impõe a gente, de situações de discórdia, de situações de o mundo estar apresentando uma série de coisas para ti, né? Que não são interessantes, mas que você acaba se desviando. Mas tem uma solução para isso daí. E é por isso também que a força maior é a presença do Espírito Santo em nossas vidas, mas devemos não negligenciar
o impacto e a influência que boas companhias Sim. causam na nossa vida. Sim. Você pode ver aí que Paulo chama de alguns, né, como Epafrodito, de companheiro de lutas. É. Você já parou pra pensar, pessoa, companheiro de lutas? Ele Por dizia quê? assim, é meu irmão, cooperador, companheiro de lutas, né? Ok, aí num ambiente como esse aqui, a gente fortalece uns aos outros, né? Como a Bíblia nos exorta, né? A gente fazer isso, né? A gente compartilhar a palavra, fortalecer uns aos outros, escutar também, orar pelos nossos, né? Pelos nossos irmãos. E nisso a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele se manifesta nessas questões. Ali se encontra, ali ele atua. Agora, muitas vezes a gente tem dedicado tempo para coisas seculares, que é normal, a gente como ser humano conversa de vários tipos de coisa, é normal. Mas nunca devemos negligenciar da gente procurar no nosso convívio social, separar tempo também com nossos amigos para falar sobre as coisas do alto. Porque teve um determinado momento da minha vida que eu percebi que eu estava falhando com relação a isso. Era um momento ali que talvez eu poderia ter conversado um pouco mais sobre a Bíblia e eu dizia, não, isso aí fulano já sabe, isso aqui também e tal. Mas a palavra de Deus se renova a cada manhã. E através do conhecimento do Wesley, do William Christian e de muitos outros amigos e irmãos que nós temos, a gente vai crescendo nessa jornada. E as lutas vão sendo divididas, esses fardos, né? Isso aí como Paulo viu, porque Paulo foi socorrido por Epafrodito. Ele é um nome bem grego, né? Senão... E ele foi socorrido no meio das lutas. A lição falava que sugere, né? O nome associado a Deus é Afrodite. Isso. Né? Entendeu? Que era Ele diz aqui já no finalzinho de Filipenses, capítulo 4, versículo 18. No momento eu tenho tudo o que preciso e até mais do que eu necessito. Estou amplamente suprido com as dádivas que vocês me enviaram por meio de Epafrodito. Ele quase morreu, né? Quase por tentar ajudar Paulo, arriscou a própria vida. Ele diz assim, ó, por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, ou seja, ele arriscou, como você falou, arriscou a própria vida, né, para poder, junto com Paulo, pregar o evangelho. Entendeu? Eu mesmo aqui, eu não quase morri, mas teve um momento da minha vida que eu tava muito desesperado. Meu amigo aqui, o William Christian, foi lá me socorrer. Ele tava virado pai, tava desesperado ali sem saber como lidar, minha filhinha pequena. Meu amigo aqui, embora não seja pai, mas tem um conhecimento da área aí bem extenso e foi lá me socorrer. Então ali a gente orou, Eu fui Epafrodito. Naquele momento. Fiquei muito feliz aqui. Então a gente vai se ajudando uns aos outros, né? Às vezes pode ser uma coisa pequena para um, mas é uma coisa grande ali para outro. E Paulo foi socorrido assim também, fortalecido. Talvez não só fisicamente, mas com certeza espiritualmente também. Eu vou voltar para a foto da lição, para eu fazer o meu comentário derradeiro, né? Onde tem a coroa, tem a luz, tanto a luz que segura como a luz aqui no coração, né? O coração como sendo a sede das emoções, né? A ideia dos nossos sentimentos. A gente sabe que é a mente que é realmente quem faz a direção. Aí eu vou fazer uma pincelada de 3 textos específicos. Vamos lá, Apocalipse capítulo 2, versículo 10, a parte final diz assim: mostre-se fiel até mesmo quando estiver enfrentando a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Guarda firmemente o que tem, para que ninguém remova a sua coroa. Coroa é de quem é salvo. Coroa é de quem é salvo. Lá no céu não existe nenhuma cabeça sem coroa, porque no céu todos seremos salvos, estaremos na qualidade de salvos glorificados. Amém. Amém. E aqui falando sobre a luz, que eu gostei muito, né, dessa parte que a gente falou sobre a luz, diz, esse aqui é o meu maior desejo, meu maior anseio, vou dizer até meu sonho, de materializar essa situação, de poder dizer deu certo. Apocalipse capítulo 21, versículo 23.
A cidade não tinha necessidade nem de sol, nem de lua para iluminá-la, porque a glória de Deus é quem ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. A luz dela, do Cordeiro, ilumina as nações da terra, e os governantes virão até ela para trazer-lhe as suas glórias. Os portões dela nunca se fecharão, pois lá não haverá noite. Um local onde não há trevas, porque a maior de todas as luzes é do Criador da luz. Amém. É daquele que onde, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que a terra era sem forma e vazia, disse, faça luz, e a luz se fez, e ele chamou um pulso eletromagnético e uma onda transversal, ele juntou aí os dois pulsos, né? Pulso magnético, pulso elétrico, e, cara, ele chamou do nada. Não teve fiação, não teve ninguém para ligar. Só com a palavra, né? Com o poder da sua palavra. Com o poder da sua Salmo palavra, né? 33, verso 3 falou, e tudo se Só com fez, o poder da mandou sua e tudo palavra. apareceu. Então, meu irmão, meu amigo, na vida aqui na Terra, ela por si só é pesada. Mas nós vamos ser conhecidos pelo amor. Nós devemos andar no caminho do Salvador para que a gente possa sair dessa dor, desse mal-estar que a gente está tendo e um dia abraçá-lo. Para que a luz de Cristo não só resplandeça, mas seja vista no nosso olho a olho, poder dizer, esse é o nosso Deus a quem nós aguardamos. Os cristãos em Filipos, eles compartilhavam do Evangelho, né? A lição até fala, eles abriam suas casas, compartilhavam do Evangelho, defendiam sua fé através da palavra. Isso. Né? Hoje nós temos as igrejas, mas a gente tem também várias oportunidades. A gente está tendo aqui uma oportunidade de divulgar essa palavra, de divulgar essa mensagem de fé, essa mensagem de esperança e, acima de tudo, de uma verdade, que é uma verdade presente para a nossa realidade hoje, que é essa questão de a gente entender como o poder de Deus, o poder de Cristo, ele opera em nós pela nossa salvação, né? Quem está nos assistindo também pode compartilhar, né? Compartilhar o vídeo para saber que vai chegar a outras pessoas que podem também receber. Isso. Mas, assim, entender que tudo isso daqui, e aqui o Anderson falou, né? Todos nós somos aqui cooperadores. Cada um de nós chega, faz uma observação, faz uma anotação, mas quantas vezes eu já fiz observações aqui, fiz algumas anotações, eu cheguei aqui e a coisa se desenvolveu e foi para outro caminho, é o Espírito Santo agindo, né? Amém. E para você, meu irmão, você se entregue a Deus, peça a Ele, né? Deus tem o Espírito dele para te entregar e Ele só tem maravilhas para a sua vida, para que seja luz. Como o William falou, lá no céu não vai ter aqueles coraçãozinhos escuros não, né? Vai ter só o coraçãozinho iluminado. Amém. É isso. Eu finalizo aqui com as palavras de Efésios capítulo 5, versículo 8, que diz: porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Amém. Senhor. Vivam como filhos da luz. Amém. Esse conselho possa entrar no nosso coração e fazer parte do nosso dia a dia. Cristo é a luz, né? E que a gente nunca possa nos esquecer também que quando ele disse assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. Então que a gente possa compartilhar essa luz de forma visível, né? Que ela possa fazer parte realmente do nosso caráter, né? E não só das nossas palavras. Sim. Que essa luz ela saia da Bíblia e venha para a nossa vida através de ações, mas não para que a gente possa com elas se orgulhar ou achar que a gente vai ser salvo por elas, mas simplesmente porque a gente entendeu que a fonte da verdadeira luz é que provém toda boa dádiva, que emana e que a gente consegue praticar aqui nessa terra. Então, quero convidar você a orar junto conosco, a gente encerrar esse estudo maravilhoso. Oremos. Querido e bondoso Deus, obrigado, Senhor, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, porque um dia Tu tomaste uma decisão de dizer haja luz e houve luz. Um dia, Senhor, Tu também disseste que nós, se obedecermos a Tua palavra, aos Teus ensinos,
podemos também ser luz para um mundo que vive em trevas. Que o Senhor possa confirmar a nossa salvação cada dia, através do teu amor, através de cada ato, Senhor, que aqui possamos fazer nessa terra, porque, Senhor, a nossa vida é tão passageira, ela é tão fugaz, mas o teu amor e a misericórdia, eles duram para sempre. Então, que o Senhor possa fazer com que as pessoas que estão agora acompanhando o estudo conosco também sintam esse amor e possam compartilhar a tua palavra e esse amor para as outras pessoas junto conosco também. É isso que te pedimos e já te agradeço, no doce nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.